Falando em diagnóstico, hoje nós recebemos uma pergunta aqui que foi: quando uma criança é diagnosticada com um transtorno do espectro do autismo, ela deve ou não usar aquele cordão que identifica, né, que ela tem autismo? Quer dizer, o diagnóstico fica visível, porque muitas vezes nós temos ah, crianças que não é possível olhar para ela e dizer que ela tem um transtorno, porque ela tem aparentemente, ela tem uma aparência, né, normal, ela é ativa, ela sorri muitas vezes, e a pessoa que olha não identifica que ela tem um transtorno ali que é bem complexo. Eu acho que é importante nesse sentido, isso é uma questão muito complexa, né? Porque vai por a correntinha, será que eu estou rotulando meu filho? Né? Aqui é vamos dizer, um crachá praticamente, né? Um colar de identificação. Porque é isso que a gente vê, né? Tem os casos de TEA que são, evidentemente, percebe-se por um comportamento disruptivo, por uma atitude, por vezes, que chama atenção, e há casos em que você não tem a mínima ideia de que aquela pessoa tem um quadro de TEA. Eu acho que dentro disso que a gente tem trabalhado aqui, a gente sempre tem que ter em conta o limiar. Quando é útil e quando não é. Hoje, com os benefícios que as crianças portadoras de TEA têm, é importante fazer a carteirinha, um assunto que está ligado a isso. Por quê? Porque os pais podem ter uma série de privilégios, no bom sentido, para poder dar melhor atendimento a esse filho. Não permanecer em filas, né? Não ter rodízio do carro, poder viajar, vamos dizer, com passagens com valor reduzido, poder comprar um carro com IPVA sem o valor do IPVA. São benesses importantíssimas para as famílias. Que vão precisar investir muito nessa criança. Né? E até a gente sabe que mesmo no exterior, onde há um benefício social dos serviços públicos de saúde e educação bastante substancioso para o atendimento de crianças com TEA, aqui nós não temos isso, mas lá também os pais têm todos esses direitos. São direitos, vamos dizer, internacionalmente, que vêm se engordando, se incorporando aos direitos das pessoas portadoras de TEA, porque são pessoas com dificuldades sociais e adaptativas muito importantes. E eu acho que essa questão do uso do fio que identifica o autismo deve ser tratada com seriedade, com bom senso, porque tem muitas situações onde o uso do fio ajuda muito, principalmente a família. Vamos imaginar uma família que vai pegar um avião, né, que vai no aeroporto. A criança pode ficar muito agitada, muitas vezes ela tem sensibilidade sensorial, ela pode ficar incomodadíssima com os ruídos dentro do avião. E se outras pessoas que estão ali, tanto os atendentes, né, os comissários de bordo, quanto os outros clientes da empresa ali que estão voando, podem ficar extremamente incomodados e começar a olhar, né, jogar olhares assim, recriminatórios, culpabilizantes para os pais, quando, na verdade, os pais estão tentando, da melhor forma possível, manter aquela criança numa situação que é difícil para ela, dentro de vamos dizer assim, de uma situação menos desconfortável possível, mas muitas vezes vai gerar o desconforto. E quando a criança está com o fio, isto aumenta muito o olhar de tolerância dos que estão por perto, de entender, bom, essa criança tem um transtorno, ela não está sendo mimada ou mal educada, ou, enfim, criando dificuldades porque os pais não põem limite. Não, é uma criança que tem uma condição diferente das outras. Então, nessas circunstâncias, o fio ajuda muito. Isso não quer dizer que a criança tem que andar com o fio no pescoço. Exato. Em todos os ambientes. A família precisa ponderar o benefício, porque nós... E a necessidade, viu, Paula? A necessidade... O benefício em função da necessidade. Veja, eu estou lembrando de uma situação que foi tão difícil para uma mãe, porque ela estava num transporte público, num ônibus,
E a criança começou a se desorganizar pelos ruídos, pelo calor, pelo nível de incômodo sensorial. E a criança começou a gritar, a se jogar no chão, e a mãe tentando segurar. E as pessoas olhando esta mãe, e muitas até dizendo: você não consegue controlar o seu filho? E a mãe ficou assim muito, muito fragilizada, porque ela estava sozinha com essa criança e sendo olhada ali e até assim atacada, né, do ponto de vista social pelas pessoas que estavam ali, porque Isso não acontece, viu, imaginaram Paula? que a criança tinha um transtorno. Eu tive uma paciente também que teve uma situação muito grave nesse sentido, porque eles estavam assistindo a um desfile aqui em São Paulo, estava tudo bem, e na hora que terminou a banda, que o menino estava gostando, ele teve uma crise porque ele queria continuar ouvindo a música. E ele começou a se jogar no chão, e a mãe fazendo muito esforço para tentar levá-lo para o carro, explicando, e começaram a fotografar o carro dela como se ela estivesse provocando e, vamos Sendo dizer assim, inadequada, com o destratando a filho. criança. Então foi muito, são situações sociais que as mães e os pais, mas muitas vezes as mães, têm um constrangimento muito grande. Então essas crianças, vamos dizer, esse bom senso tem que estar muito ligado à necessidade da criança que a mãe observa que possa ter em público condições necessárias. Muitas vezes também um problema de uma fila muito longa, Dentro de um dentro de um elevador. elevador. Então a mãe não precisa, esse cordão não precisa ser usado diretamente como uma forma de identificação, mas em situações onde possa haver um constrangimento, a mãe que conhece seu filho, as suas necessidades, vai saber em que momento utilizar. Eu acho que isso é uma questão muito interessante que tem surgido bastante aqui no nosso trabalho em relação ao que fazer. Devo ou não devo colocar o fio? Devo ou não devo fazer a carteira de identidade de autismo? Deve fazer a carteira, sim, né, porque vai ser muito importante em vários setores da vida da criança. E deve, do ponto de vista social, usar o fio quando necessário. Uhum. Acho que é uma simples, vamos dizer assim, nesse sentido, né?